Eu chamei de educação especial, tá? Mas lá não está desse jeito, tá? Eu estou chamando, embora, assim, quando a gente fala de educação especial, a gente lembra de pessoas com deficiência, tá? Eu trabalho com a concepção de que a educação especial, ela lida com todas as diferenças de gênero, orientação sexual, raça, etnia, tudo mais. Mas o clássico é a gente pensar a deficiência, né? E transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, universalizar para a população de 4 a 17 anos, com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, que é aquele feito sempre no turno inverso à sala de aula, né? Preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de sala de recursos multifuncionais, que é do contraturno, né? Classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Aqui nós temos o dedo daqueles que querem uma educação especial também nas APAES, em entidades congêneres, principalmente APAES, que é então permitir as escolas ou serviços especializados conveniados. Então a força aí da Associação Nacional, das APAES, que vocês têm aí, está gravando, né? O Eduardo Barbosa como um dos grandes representantes, né? E que ainda é deputado, né? Isso, né? Então a gente sempre vai ganhando em cima da desgraça alheia, né? Estratégias, porque no caso você precariza, você não atende como direito, aí depois você vai lá e explora, porque o sujeito acha que ele merece uma assistência de favor. Ele merece ser paternado, merece ser assistido, né? Então uma perspectiva paternalista e assistencialista. Não quero dizer com isso que as APAES não tenham feito um outro trabalho em outra perspectiva, mas o histórico dela, mais o hegemônico, né? E alguma questão aí do uso político e até partidário dessas questões vão aí ter muitas vezes esses desdobramentos, né? Embora a gente já sabe que existem vários trabalhos já intersetoriais, uma perspectiva de educação inclusiva, né? Mas a gente tem que assim, colocar aí um pouco isso para não dizer que também tudo mudou, né? Nem tudo está igual, mas também nem tudo mudou, né? Mas enfim, isso dá uma outra palestra também. Estratégias da Meta 4. Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas. Vejam que tem programas suplementares aí. Fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso à escola e o atendimento educacional especializado, juntamente com o combate às situações de discriminação, preconceito e violência, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde, proteção à infância, adolescência e juventude, né? Então aí também se reconhece o problema do preconceito em relação às pessoas com deficiência. Promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares, né? A fim, né, de subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais, né, onde aparece então aí pesquisa interdisciplinar. Promover a articulação intersetorial entre órgãos públicos e políticas de saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com famílias, a fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento, com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, ou seja, 17 anos, de forma a assegurar atenção integral ao longo da vida. Bem, tem aquela questão, bom, fez 17 anos, não foi para o ensino superior, como é que fica a assistência educacional a esse sujeito, né? E aí também uma outra estratégia nessa meta é apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender a demanda do processo de escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, garantindo a oferta de professores do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio auxiliares, tradutores de intérpretes de Libras, guias e intérpretes para surdos cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos e professores bilíngues. Tudo maravilhoso. Eu acabo de orientar uma dissertação de mestrado sobre a inclusão de alunos surdos no ensino superior. Estou trabalhando acabo de, em seguida, uma aluna minha que eu orientei, é sobre alfabetização de crianças com deficiência no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAE, ok? Mas o psicólogo não está aí claramente, né? Depois a gente vai ver isso aí nas questões que eu vou levantar. E por fim, para não cansar vocês,
a última meta que eu destaquei, a meta 6, educação em tempo integral. Primeiro é importante dizer que a educação em tempo integral, ela é uma concepção de desenvolvimento integral, né, percebendo as diversas dimensões do ser humano, e também é uma concepção de organização de tempos e espaços diferenciados na escola, que no mínimo a criança fica então 7 horas dentro da escola. Tá? Mas mais adiante eu vou focar um pouco mais sobre isso. Mas então a educação em tempo integral, a meta é oferecer educação em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. E a ideia justamente é pegar os territórios vulnerabilizados, para a educação integral ser um fator de redução das desigualdades sociais. Ok? Então esse 50% não é qualquer lugar, são os lugares mais vulneráveis. E a estratégia da meta 6 é promover a oferta de educação, a que eu destaquei, né? Promover a oferta da educação básica pública em tempo integral por meio de atividades de acompanhamento pedagógicos e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivos, de forma que o tempo de permanência dos estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, passa a ser igual ou superior a 7 horas diárias durante todo o ano letivo, com ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola. Isso é maravilhoso, né? Nessa estratégia, o professor ficar o dia todo na mesma escola e não ficar, como eu vejo lá na minha cidade, professores que vão em meia dúzia de escolas, gente, para dar conta, né, da sua carga horária de 40 horas, que já é grande também, né? Aí agora, passei essas 5 metas que eu destaquei das 20, e destaco um ponto bem importante, né, que a Estela solicitou que eu falasse, e eu sou obediente. Desigualdades e diversidade. Veja bem, o Plano Nacional, ele trabalha com, ele fala da desigualdade e ele fala da diversidade. Ele fala no sentido da superação das desigualdades educacionais e erradicação das discriminações e preconceitos e violências, tá? Mas para tal ele considera a diversidade cultural e as pessoas com deficiência, transtornos globais, etc. Ou seja, educação especial, clássica. Gênero e orientação sexual não são contemplados. Eu acho que não é novidade para vocês que a primeira versão que foi aprovada na Câmara dos Deputados tinha a versão, aí o Senado vota o Plano Nacional de Educação, faz alterações que precisavam voltar para a Câmara dos Deputados, a casa de origem, para rever, para também avaliar essas mudanças que o Senado fez. Ao voltar, as bancadas conservadoras religiosas, né, e demais conservadoras, não só religiosas, se articularam para tirar tudo que se referia a gênero e orientação sexual. Então, diversidade se reduz à cultura e deficiência. E veja bem que eu até discuti com a Débora, assim, Débora, olha comigo assim, é isso mesmo? Não se refere a etnia e raça, é cultural, né? E claro que nós somos um país multicultural, intercultural, pluricultural, enfim, né? Termos que quisermos usar. Então, esse cultural não cria problema para ninguém, né? Ele não toca em conflitos, ele não. Mas quando fala de gênero e orientação sexual, aí eu pergunto mais adiante algumas questões, tá? Vamos lá. E aí, eu coloco para vocês as perspectivas para a atuação do psicólogo a partir da leitura que eu fiz, tá? Do Plano Nacional de Educação, e depois mais adiante vou articular com o nosso PF. Tá? Bom, fala de formação de redes de proteção, né? Articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais. Nós somos uma política social, né? É importante a gente saber disso. Política social não é só da assistência social, é saúde, assistência social, educação, etc. E vai fazer isso numa perspectiva intersetorial, que é a articulação entre serviços de proteção à infância e juventude, entre todos os serviços que fazem essa proteção. Então a escola é um lugar de proteção social. Gente, isso não significa dizer que o principal da escola não seja a transmissão do conteúdo historicamente, né, dos conteúdos acadêmicos historicamente construídos. Eu sou muito tributário das minhas discussões e tenho muito afeto à concepção histórico-cultural e à pedagogia histórico-crítica, que vai dizer que a função social da escola é a transmissão dos conhecimentos acumulados pela humanidade.
Porque nós temos o direito de herdar o conhecimento historicamente acumulado, porque ele é social, ele é de todos, né? Assim como temos o direito de ter políticas de transferência de renda, porque nós temos o direito de usufruir da riqueza também, de outros tipos de riqueza que a sociedade construiu, né? Mas, além disso, e tem que se fazer isso com a perspectiva de que é um lugar de proteção social. Portanto, tem que se olhar a concepção de desenvolvimento integral, a questão da violência, das discriminações, dos preconceitos, e enfim. Bom, não, peraí, cadê minhas perguntas? Sumiu minhas perguntas? Então, as perguntas. Então, eu tinha as perguntas escritas que eu sei elas de cor. Eu faço 2 perguntas, quanto tempo eu tenho? 5 minutos. 2 perguntas eu faço aqui agora. Bom, e aí? Psicólogos. Se a gente tem que trabalhar em rede, se a gente tem que se articular intersetorialmente, se nós temos que trabalhar pela proteção social, se tem que ser multidisciplinar, como é que a gente vai fazer isso? Né? E se o nosso Plano Nacional de Educação, ele nega que discriminação, preconceito e violência se refere também a gênero, orientação sexual, e raça e etnia, né? Como é que a gente vai fazer esse enfrentamento, sendo que na etapa estadual e municipal, essa organização das bancadas conservadoras também chegou lá? Eu tenho uma orientanda que está entrando agora no mestrado para estudar os planos municipais de educação. E ela é assessora de educação da Associação dos Municípios da região oeste de Santa Catarina. Lá tem, os municípios se organizam por associações regionais e as prefeituras bancam um organismo que as articula, né? E tem assessorias daí no campo da educação, da assistência social. Então tem os colegiados, os secretários municipais, é uma estrutura bem bacana. E ela chegou para mim isso um dia assim, onde eu fiquei sabendo, inclusive, né? Depois estourou, circulou um monte por aí. Ela disse: Celso, várias secretarias estão me procurando dizendo o seguinte: a Câmara de Vereadores está dizendo que a gente tem que tirar gênero e orientação sexual dos planos municipais. Então, cada secretário, cada Câmara Municipal recebeu essa orientação. E aí bateu, né? Na realidade local, porque em cada local desse tem pelo menos um conservador de plantão, né? Um não, vários, se fosse um estava bom, né? E aí aquilo bate, né? Se agrega na concepção do sujeito e ele defende sem conhecimento de causa, vai na bandeirinha, né? E aí como é que a gente combate violência, discriminação e preconceito sem discutir gênero, orientação sexual, raça e etnia? Como é que se faz isso? Essa é a primeira pergunta que eu quero que vocês me ajudem a responder. Como é que a gente construir um sistema nacional educacional inclusivo, como propõe o PNE, sem fazer essa discussão? Como é que vamos fazer de fato inclusão? Eu dizia para uma professora da minha universidade, que é vereadora, ela disse: Celso, me ajuda a pensar, ela é da parte das ciências ambientais, disse: me ajuda a argumentar, disse: olha, alguém concorda com a violência contra a criança? Alguém concorda com a violência contra a mulher? Não, né? Então, mas como é que você vai fazer isso sem desconstruir preconceitos, discriminações e tudo mais, estereótipos? Quer dizer, pega por aí, mas nem por aí, gente. Então é preferível a gente se apegar aos dogmas e deixar que as pessoas continuem sofrendo violência em nome dos dogmas. É triste. Outra pergunta que eu faço para vocês: a psicologia e a rede de proteção social. Está aqui no meu slide, mas não está lá, gente. A pergunta: a psicologia e a rede de proteção social. Como fazer isso? Temos um projeto de lei que diz: nós temos que estar nas escolas com os assistentes sociais. E nós temos hoje, né, o psicólogo já e o assistente social na política de assistência social. Nós estamos nos CRAS e nos CREAS. E nós estamos na saúde mental e nos NASF, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Não estamos na equipe básica de saúde. O assistente social não pode estar também no NASF, né? É um dos profissionais que pode estar, mas em geral não está, né? Mais ou menos? Dependendo da universidade da região. Tá, porque daí cada região vai escolher entre várias profissões e pode escolher até 5, que eles chamam de 5 especialidades, né? Inclusive entre elas pode ser médico, cardiologista, médico, alguma coisa, né? Então nós somos uma especialidade também. Psicologia e serviço social acaba sendo acaba sendo uma concepção de especialista, né? Não é uma profissão, é um especialista. Para mim, especialista é menor que uma profissão. Uma profissão é mais generalista, né?
E aí, como é que a gente vai fazer isso, gente? Nas redes ou na escola, com a formação que a gente tem. Um psicólogo que trabalha no CRAS, que trabalha no NASF, como é que ele compreende os problemas escolares? Como é que ele entende as dificuldades do processo de ensino-aprendizagem? Como é que ele entende as demandas escolares, as queixas escolares? Estou usando vários conceitos aqui para bater. Não estou querendo fazer discussão agora de abordagem teórica, mas sim de temática, de problemática. Né? Como é que a gente vai lidar com isso? Porque o plano, né, o plano todo, e aí vai encerrando, o Plano Nacional de Educação todo, e o programa Mais Educação, que é de 2007, que tem essa concepção da escola de tempo da educação de tempo integral, 7 horas dentro da escola, trabalhando em diversas dimensões, também com atores não professores, pode ser agentes da comunidade, agentes culturais e outros profissionais. Como fazer isso? Né? Como psicólogo, nós vamos aprovar o nosso PL, tá? O nosso PL, tá? Se todas as políticas, e principalmente do Plano Nacional de Educação, que eu aqui destaquei a pedido, pensam o trabalho articulado das políticas, portanto não precisa do psicólogo na escola. E se está na rede, ele já está na rede, ele já está no CRAS, ele já está no NASF. Estão entendendo? Então eu vejo problemas muito sérios para nós aprovarmos isso. E se for contarmos a história, quando a gente conseguiu aprovar, eu estava no Conselho Federal de Psicologia nesse momento, e quando a gente conseguiu aprovar dentro da Comissão de Educação, que foi uma prova de fogo na Câmara dos Deputados, justamente a gente venceu essa discussão, né? De que existe uma especificidade do trabalho do psicólogo quando ele está na escola. Então, agora, me preocupa também quando a gente está nessa rede, recebendo as queixas escolares, o que a gente faz dela. E então eu vejo um desafio para a gente aprovar o PL, porque os prefeitos e os governadores dizem que não tem verba para isso e pressionam o Ministério da Educação. Então, um dos grandes motivos de não ter sido aprovado o ato médico, eu também acompanhei essa luta, cuidava do ato médico também na gestão do Conselho Federal de Psicologia, quando a Dilma vetou e depois o Congresso Nacional manteve os vetos. E lembre-se, desde Fernando Henrique, foi um dos únicos vetos presidenciais que foi votado pelo Congresso Nacional. Um dos únicos. O veto presidencial, raramente, ele tem que obrigatoriamente, para o regimento, voltar para o Congresso Nacional para ser votado. Foi um dos únicos. Veja que o assunto era polêmico. Claro que naquele momento, Renan Calheiros, PMDB, queriam afrontar a Dilma, porque estava em época de entrar na disputa da reeleição, e o PMDB queria mostrar força para se manter como vice-presidente, né? Até para não abrir vaga para o PSB, né? Para o falecido Eduardo Campos, né? Que poderia ser o vice-presidente e poderia ser o novo presidente depois da Dilma, né? Que esse era o grande sonho do Lula. Estou contando esses bastidores, tá? Para contar para vocês que teve uma conjuntura ali que pegou também nesse aspecto financeiro. Porque os prefeitos, eu me lembro que a Associação dos Municípios do Brasil, que assim chama, que é um prefeito lá do Rio Grande do Sul, que era o presidente, ele disse, nós não temos dinheiro para implementar o que o ato médico pede. O ato médico pedia, os serviços de saúde somente seriam dirigidos por médicos. Né? Os procedimentos invasivos da pele seriam apenas por médicos. Campanha de vacinação era só médico que ia vacinar, por exemplo. Né? E aí até o próprio Cássio Cunha Lima, senador tucano, ex-governador da Paraíba, quando ele estava com a relatoria dentro de umas comissões, eu fui com uma presidente do CRB lá de Sergipe, da Paraíba, a Sandra, esqueci o nome dela agora. A gente foi conversar com ele, ele dizia, eu fui governador aqui do estado, da Paraíba, e a gente tem médicos que atendem 16 municípios no interior, que passa de vez em quando, né? Lá no município, né? Então, como é que a gente não vai conseguir ter esse projeto? Mas ele fez um parecer favorável, tá? À aprovação do ato médico, que daí o corporativismo e os compromissos com a indústria farmacêutica foram maiores. O problema de gravar é isso, né? Vai ficar tudo isso, a fofocaiada toda contada, né? A gente tem que começar a escrever isso e publicar, né? Para oficializar. A mesma coisa vai pegar no nosso PL, gente. O que nos favoreceu no ato médico pode nos favorecer no PL 3688 de 2000, que é a questão dos recursos. Então ninguém desqualifica o mérito, mas já diz,
os problemas escolares, primeiro que não são clínicos, que a gente tem que tirar essa história ainda de que nós somos clínicos, portanto, saúde, né? E quando eles forem saúde, já tem um psicólogo na saúde, né? E quando eles forem de cunho social, vamos dizer assim, basicamente separando, né? Ele já está na assistência social. Então, na escola, nós temos que qualificar o professor para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Então, se o psicólogo tem que fazer equipe multidisciplinar e articular a educação com outras políticas, já existe o psicólogo aí. Está entendendo? E colocar psicólogo nas redes de educação, exatamente, é aumentar o gasto público, especialmente nesse momento de crise. Além de que, para encerrar, né, a LDB diz no artigo 71, tá, que nós chamamos, a gente vai resgatar, serviços suplementares. Nós somos serviços suplementares. Então, atendimento médico, odontológico, psicológico e outros são suplementares, né? Então, se são suplementares, eles inclusive não podem tirar dinheiro da educação. Porque logo a gente tem uma decisão que eu preciso resgatar ela, e que eu não vou precisar o documento, tá? Que diz, então, são profissionais da educação, tais e tais, e ainda nos coloca, portanto, não pode gastar a verba do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O que não impede que os governadores e os prefeitos coloquem dinheiro do Estado e do município, tá? Por isso que é legal olhar os PLs municipais, como a Débora disse. Né? Porque é no mínimo 25%, não é no máximo. E eles não podem gastar o que vem do Fundeb, Fundo Nacional. Mas eles podem gastar da verba municipal, tá ok? Então, eu acredito que nós temos que continuar lutando, mas nós temos que estar atentos a essas questões para que a gente possa aprofundá-las e conseguir vir a aprovar esse projeto, que eu considero que ele é fundamental para a qualidade da educação brasileira na perspectiva do cumprimento da função social da escola, do direito à educação. Obrigado. Vamos lá. Eu preparei também, né, para contribuir, né, para a discussão. De início, eu vou passar rapidamente um pouco sobre o processo sócio-histórico, né, da inserção, né, do assistente social na educação. Vamos lá. Historicamente, entre os nossos documentos, nós temos desde a década, né, de 50, né, o trabalho do menor, né. Nesse momento, junto com a expansão capitalista, e justamente com o assistente social também entra na mesma vertente, né, do psicólogo, junto com o ajustamento social. E aí vem, né, na época, as assistentes sociais ainda estavam muito voltadas ainda, né, para a questão da religiosidade, né, da própria Igreja Católica, e nós tínhamos as irmãs de caridade que faziam esse trabalho, né, eram as irmãs de caridade, o serviço social totalmente com o viés conservador, alinhado, né, junto à religião, à Igreja Católica, traz essa discussão e entra no espaço educacional, no ajustamento social. E aí vem em 61 a LDB, né, com as damas da caridade, traz uma certa política falando sobre assistência social ao escolar, né? E aí as damas de caridade, na época, também um serviço social extremamente conservador, alinhado, né, à igreja, e aí, junto às damas de caridade, vem com a política da assistência social escolar, tá? Certo. Depois, e aí, histórico, nós viemos, né, com a década de 60 e 70 também, né, ainda, viemos junto com a ditadura militar, e aí nesse momento entra também, hoje conhecemos, né, as escolas profissionalizantes, né, e aí vem, né, nós temos que alfabetizar, né, a classe trabalhadora para servir, né, o exército, né, trabalhador para chegar no espaço, né, nas indústrias. Aí vem com o SESI, né, todo mundo conhece, que é o Serviço Social ao Trabalhador, né, e aí
com o assistente social entra, né, na alfabetização da classe trabalhadora, né, na lógica, né, desenvolvimentista, né, do capital, e aí na efetivação da redução do analfabetismo, né, e também na própria capacitação do trabalhador que estava naquele momento, né, das grandes empresas precisavam de ter trabalhador capacitados, né, e aí entra o serviço social, né, que é o serviço social às empresas, ao trabalhador, junto na efetivação e no desenvolvimento do próprio capital. E aí logo depois vem a década de 90. Na década de 90, e aí o serviço social passa por um momento, né, de ruptura, né, com o serviço social conservador, e aí passa a se pensar, né, como que está a atuação do assistente social, né, de âmbito, né, de país, né, passa a se pensar assim, qual que é a atuação do serviço social, né? E aí a gente rompe com aquele momento conservador, e aí a gente entra numa lógica já pensando, né, uma lógica mais, podemos dizer, marxista. E aí, nesse momento, nós temos a redemocratização, né, do país também. Aí começam-se as políticas, né, sociais e as políticas de transferências de renda, né, a condicionalidade, né, as políticas de transferência de renda, normalmente com a Bolsa Escola nesse momento, com a condicional à educação. E aí o assistente social começa também a aparecer, né, nesse momento também, já caminhando, né, passa daquele momento conservador, década de 50, 60, vem as políticas de transferências de renda, e aí tem essa condicional, né, de né, eu recebo uma bolsa mediante, né, a minha frequência, né, daqueles alunos, das crianças e adolescentes, né, no espaço escolar. Logo, e aí vem amplia, né, o acesso da classe trabalhadora, né, à educação escolarizada, e aí vem a educação popular. Nesse momento, nós temos diversas ampliações de programas sociais, né? Por exemplo, aí desde 1990 e a 2000, né, já é um serviço social, né, que já tem totalmente, né, a gente refaz nosso projeto ético político, nosso código de ética. Nesse momento, a gente sai do momento conservador, a gente tem já um projeto já com viés, né, junto com as lutas, né, das lutas da sociedade, com a ampliação das políticas sociais. E aí nós começamos, né, a ter uma educação popular, né, que são os movimentos sociais, começa a aparecer, né, principalmente nós temos hoje até uma tese de doutorado, né, de alguns assistentes sociais na Escola Florestan Fernandes, em São Paulo, que é do MST, e aí uma construção já, né,